Ano 480 a.C., Esparta. Você é um espartano e acaba de nascer, mas já não é visto como um bebê, e sim como um recurso do Estado. 2 anciãos o seguram, levantam seu corpo nu, apertam seus músculos, examinam seu peito, suas pernas e seu rosto, em busca de qualquer sinal de fraqueza. A decisão é rápida. Se encontrarem algo que julguem imperfeito, você será levado até o Monte Taygeto e arremessado das rochas, para morrer no frio e no silêncio, servindo apenas de alimento para os animais. Hoje você tem sorte, é considerado apto e permanece vivo, mas a vida que lhe espera não é um presente. Aos 7 anos, soldados entram na sua casa sem aviso. Sua mãe não pode abraçá-lo nem pedir para que fique. Você é arrancado da família e levado para Agogê, o campo de treinamento que transformará cada menino em uma máquina de guerra. Aqui não existe carinho, nem descanso. Sua cama é uma esteira áspera feita de juncos que você mesmo colheu e que deixam cortes e coceira na pele. O cobertor é um pedaço de tecido fino que não impede o vento gelado de atravessar a noite. A comida é pouca e sempre a mesma: sopa rala e pão duro. Você aprende que reclamar é pedir para sentir o couro da chibata nas costas. Os instrutores vigiam cada movimento, sempre prontos para punir, porque acreditam que a dor é a única forma de educar. A fome é parte do treinamento. Não para que você morra, mas para que aprenda a roubar. E se for pego, a punição não será pelo roubo, e sim por ter sido descoberto. Você entende isso no dia em que um garoto da sua idade, acusado de ser lento para cumprir uma ordem, é deixado nu do lado de fora durante toda a noite de inverno. Pela manhã está morto, a pele rígida e marcada pelo gelo. Ninguém chora, ninguém desvia o olhar. Seu corpo é arrastado como se fosse apenas um objeto, e o instrutor anuncia que aquele é o destino dos fracos. Essa lição se grava em você mais fundo do que qualquer corte ou cicatriz. Aqui, a morte não é acidente, é ferramenta de ensino, e sobreviver é o mínimo que se espera. Na Agogê, cada dia começa e termina com o mesmo peso no estômago: fome. Não é por descuido, é por método. A comida é pouca de propósito, para que você aprenda a sobreviver roubando. Um punhado de sopa grossa e pão duro é tudo o que recebe, e isso não muda, faça chuva ou sol. Você mastiga devagar, tentando enganar o corpo para acreditar que comeu mais, mas a sensação de vazio nunca vai embora. E roubar não é proibido, desde que não seja pego. Ser descoberto significa punição, e não uma punição leve. Você vê isso quando um garoto, não muito mais velho que você, é flagrado escondendo um pedaço de queijo dentro do manto. Ele não é repreendido com palavras, e sim com socos, chutes e golpes de bastão até o corpo desabar no chão, sem forças. Morreu naquela noite, e o queijo ainda estava no bolso, intocado. Essa cena fica gravada na sua mente como um aviso constante. Em Esparta, até a sobrevivência é um teste. Você aprende a engolir qualquer coisa que possa fornecer energia. Raízes amargas arrancadas da terra, carne crua ainda quente do animal que matou com as próprias mãos, insetos que se movem na boca antes de serem triturados pelos dentes. Não há nojo, apenas necessidade. O frio entra pelas fendas da roupa e corta a pele como lâmina, mas você não se importa mais. O que domina seus pensamentos é a próxima oportunidade de conseguir algo para comer sem ser visto. E mesmo quando finalmente se deita para dormir, o corpo pesado de cansaço e dor, o descanso não vem. O medo de ser acordado no meio da noite para mais um treino punitivo mantém os olhos semi-abertos. Pode ser uma corrida de quilômetros sob a chuva, ou lutar contra alguém maior enquanto os instrutores gritam e empurram. Você nunca sabe o que vai acontecer, apenas que vai doer. E no fundo, começa a entender que a fome não é só um castigo físico. É a forma de fazer você aceitar qualquer ordem, desde que no final haja uma pequena chance de comer um pouco mais. Aos 12 anos, seu corpo ainda não terminou de crescer, mas isso não importa para Agogê. O que importa é que você já seja capaz de ferir e matar. Os treinos deixam de ser apenas resistência e disciplina e passam a ser combate direto contra outros garotos, muitos deles mais altos, mais fortes e com anos de experiência em te machucar. Espadas de madeira batem com tanta força que racham ossos, e as lanças de treino, mesmo sem ponta afiada, abrem cortes profundos na pele. O som dos impactos ecoa pelo campo, misturado aos gritos de dor e ordens dos instrutores. Eles não pedem que você lute limpo. Pelo contrário, incentivam você a atacar pelas costas, mirar em feridas já abertas, derrubar e chutar um adversário caído. Dizem que na guerra não existe glória em seguir regras,
apenas em sobreviver. Você aprende rápido que hesitar é perder, e perder significa apanhar ainda mais. Lembra de Dorian, um amigo que sempre treinava ao seu lado. Num combate, ele levou uma estocada certeira no rosto e perdeu o olho direito. Caiu no chão gritando, o rosto coberto de sangue, mas ninguém correu para ajudá-lo. Foi arrastado para fora e tratado às pressas, não por compaixão, mas porque ainda poderia ser útil. Algumas semanas depois, estava de volta, agora designado para vigiar os portões da cidade durante a noite, sozinho, mesmo com a visão comprometida. O frio e a escuridão eram sua nova batalha, e ninguém se importava se ele sobreviveria a longo prazo. Essa é a lição que se repete todos os dias. Sua vida individual não tem valor algum para Esparta. Você é uma peça em um exército, e peças quebradas só são descartadas quando não servem mais para nada. Enquanto isso, o treinamento se intensifica. Você corre com armaduras pesadas até os músculos queimarem, levanta escudos até os braços tremerem, luta até perder a força nas pernas. Não há pausa, não há descanso, apenas o entendimento de que cada golpe que você suporta hoje é um passo para se tornar o soldado que eles querem. Alguém disposto a matar sem pensar e a morrer sem questionar. Aos 20 anos, você já sobreviveu a mais de uma década de treinamento, mas nada o prepara para a cripteia. Não é um exercício, é um teste definitivo, pensado para eliminar qualquer traço de piedade que ainda reste. Você recebe ordens diretas. Viver sozinho por meses, sem apoio, sem abrigo fixo, caçando para comer e matando para provar que é digno de ser chamado de espartano. Os alvos não são animais selvagens, e sim seres humanos. Os ilotas, servos que trabalham as terras de Esparta. A missão é caçá-los, espreitá-los no silêncio da noite e tirar suas vidas sem hesitar. Não se trata de escolha ou estratégia militar, é obrigação. O frio é um inimigo constante. Você se esconde entre rochas e matos, com o corpo tremendo, tentando conservar calor enquanto observa as rotinas dos ilotas. A fome corrói por dentro, forçando você a comer raízes, pequenos animais e qualquer sobra que encontrar. Mas a prioridade é sempre cumprir a ordem. Um erro de cálculo e a caçada se inverte. Você lembra do dia em que um jovem que treinou ao seu lado foi capturado por um grupo de ilotas revoltados? Ele foi amarrado, arrastado pela lama e torturado até perder a voz. Quando finalmente foi devolvido à cidade, seu corpo estava quebrado e inchado. Um aviso silencioso para todos que participavam do ritual. Ninguém expressou luto. Pelo contrário, a morte dele foi usada como lição. Não seja descuidado, não hesite e nunca subestime quem você foi mandado matar. A violência aqui não é apenas aceita, é motivo de orgulho. Ao retornar da cripteia, com as mãos e a roupa marcadas pelo sangue dos que caçou, você não é tratado como criminoso, mas como herói. Os anciãos sorriem e dizem que agora você é verdadeiramente um homem de Esparta. A cidade celebra não o fato de você ter sobrevivido, mas a certeza de que aprendeu a matar sem remorso. E é nesse momento que você entende que o objetivo nunca foi apenas treinar o corpo para a guerra, mas moldar a mente para aceitar que tirar vidas faz parte do seu dever, tanto quanto empunhar uma lança no campo de batalha. Agora você é soldado pleno. Dorme no quartel com o escudo como travesseiro e acorda antes do sol para a mesma rotina que molda o corpo e esvazia a vontade. A primeira refeição é a sopa grossa de sangue, densa e metálica, acompanhada de pão de cevada duro como casca de árvore. O cheiro toma o salão e você engole sem pensar, porque pensar só atrapalha quando o dia será marchar, perfurar, empurrar e resistir. O peso da armadura entra nos ombros e desce pela coluna até os calcanhares. O elmo esquenta a cabeça no verão e congela no inverno. O bronze que protege também sufoca. Você aprende a andar como parte de um bloco, a calcar o pé no mesmo ritmo do companheiro, a apertar a fileira até sentir a costela do colega encostar na sua. O escudo cobre metade do seu corpo e metade do dele, o que significa que qualquer falha sua expõe alguém, e qualquer falha dele expõe você. Marchas de quilômetros sob sol forte deixam a boca seca e os lábios rachados. Marchas sob neve transformam o suor em gelo dentro da túnica. A água chega em intervalos curtos, a comida é a mesma, e o descanso é sempre pouco. Quando a corneta toca, você se levanta na mesma hora, porque atrasar meio passo num treino custa um empurrão, mas em batalha custa a vida. A guerra deixa de ser acontecimento raro e vira calendário. Hoje é patrulha no perímetro, amanhã é escolta de suprimentos, depois é emboscada na fronteira, e quando menos espera, o mensageiro traz a ordem que ninguém questiona.
Marchar contra Atenas. Vocês chegam a um vale seco, cercado por colinas baixas, e a poeira que sobe do chão esconde o movimento do inimigo. A formação avança com o ritmo treinado até a garganta ficar áspera de poeira e a visão embaçar de suor. O primeiro choque é um trovão de metal e carne. Você sente o impacto no braço que segura o escudo, o ombro dobra, o joelho cede, mas o empurrão seguinte vem de trás e recoloca você no lugar. Lança, escudo, passo curto, outro empurrão, gritos que não soam humanos. A fileira resiste, até que um grupo ateniense surge pelo flanco, e o terreno estreito se torna armadilha. Gritos de comando tentam reorganizar o bloco, mas metade da sua unidade é cercada e esmagada. Homens caem e não levantam. O chão vira lama de sangue e pó. A outra metade tenta romper o cerco com um avanço desesperado, escudos erguidos, lanças em riste, correndo sobre corpos, e alguns conseguem abrir uma fresta por onde vocês escapam aos empurrões. O gosto é de ferro e derrota. De volta ao acampamento, você espera água, curativos, talvez uma palavra que alivie o peso de ter visto amigos sem rosto debaixo do elmo. O que chega é silêncio duro e o veredito que corta mais do que lâmina. Sobreviver sem vitória não é mérito em Esparta. Os nomes dos mortos são proclamados com honra, os sobreviventes daquela ala cercada são separados em frente às tendas e punidos por não terem lutado até o fim. Perdem ração, perdem o direito de falar na assembleia, alguns perdem o corte de barba que distingue um homem, outros recebem castigos físicos diante de todos. Você percebe que, para Esparta, voltar é obrigação, e voltar vencedor é a única forma de não se tornar exemplo negativo. A frase que as mães dizem ao entregar o escudo se confirma na sua carne, com ele ou sobre ele. Trazer o escudo de volta sem a glória é meio caminho para a vergonha pública. Na noite seguinte, ninguém dorme direito. Há curativos improvisados, dedos quebrados e imobilizados com tiras de couro, cortes que ardem com vinagre, e ainda assim a ordem do dia seguinte é treinar o dobro, como se exaustão curasse covardia. Você entende que a guerra aqui não é uma campanha, é rotina. E rotina significa que amanhã você marcha de novo, come a mesma sopa, veste o mesmo bronze, entra na mesma formação e aceita que se a unidade falhar, metade morre e a outra metade volta para ser punida como se a culpa fosse respirar. Em Esparta, estar vivo não basta. É preciso valer o sangue que você derrama e o que você traz nas botas. Velho? Só se tiver sorte, e sorte não é algo que Esparta distribua. A maioria dos soldados não vê os 40 anos. Muitos caem antes, empalados no campo de batalha, esmagados no meio da formação ou deixados para trás durante uma retirada. Mesmo aqueles que voltam com o corpo marcado, ossos quebrados e músculos que já não respondem, raramente recebem descanso. Um ferimento não é motivo para se afastar do dever, é apenas um obstáculo a ser ignorado. Você conhece veteranos que perderam um braço, mas continuaram carregando o escudo com o outro. Homens com a visão comprometida, obrigados a vigiar portões durante a noite, expostos ao frio e aos riscos de um ataque surpresa. E se não puder mais lutar ou servir de sentinela, Esparta encontra outra função para o corpo que resta: treinar jovens, patrulhar campos, carregar suprimentos. Se não houver mais utilidade, sobra apenas o abandono. Lembra do comandante Licrion, um homem respeitado com décadas de serviço. Uma lança inimiga atingiu seu quadril e o deixou coxo, caminhando com dificuldade. Qualquer outro lugar o teria retirado do fronte, mas aqui não existe aposentadoria. Deram-lhe um posto na linha de frente na próxima campanha, dizendo que era uma oportunidade para morrer com honra. Você viu quando ele foi colocado na primeira fileira, sem escudo completo, apenas com uma lança curta. Na primeira investida inimiga, foi derrubado e desapareceu sob uma maré de escudos e lanças. Ninguém tentou resgatá-lo. E seu nome foi lembrado não com tristeza, mas como exemplo de serviço até o último momento. Isso é o que espera qualquer um que sobreviva tempo demais. Não há paz, não há recompensa, não há dias tranquilos colhendo o que plantou. Em Esparta, a velhice é apenas mais um campo de batalha, e a guerra não se afasta de você nem quando o corpo implora por descanso. A glória que prometem é vazia, porque você descobre que ela não pertence a você. Sua vida inteira foi gasta para servir ao Estado, e mesmo a morte não encerra esse ciclo. Você não escolhe quando lutar, não escolhe quando parar e não escolhe quando partir. A sensação sufocante é que não existe fuga, nem na vitória, nem na derrota, nem na idade avançada.
Você é propriedade da cidade desde o momento em que passou pela inspeção ao nascer até o instante em que cai no chão pela última vez. E quando isso acontecer, Esparta não verá um homem morto, verá apenas mais uma peça que cumpriu sua função e pode ser substituída.